Amém, amados. Gente, boa noite. Como é que vocês estão? Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Sempre um prazer ter você conosco. E vamos para mais uma mensagem dessa série que temos tratado. Abra sua Bíblia por gentileza, Romanos capítulo 12. Deixa eu te ensinar mais algo, mais uma lição do reino para nós. Romanos capítulo 12. Eu tenho certeza que essa mensagem vai mexer com você. A palavra do Senhor diz que os caminhos de Deus são mais altos, os planos dele são mais altos. Às vezes a gente não conseguiu viver coisas maiores de Deus porque nós estamos vivendo os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são bem maiores, bem mais altos. E a gente só vive coisa alta, grande no caminho dele. Nos nossos caminhos, a limitação é muito grande. Por isso que quando Deus fala algumas coisas na palavra, a gente, a princípio, às vezes, temos uma certa estranheza. Você fala, mas será que desse jeito funciona? Vou dar só um exemplo aqui. A Bíblia Sagrada diz assim, é dando que se... Aí você fala, poxa vida, se eu der, está subtraindo. Como é que subtraindo vai multiplicar? As coisas de Deus são assim. Parecem loucura para quem está perecendo. Mas para quem crê, a pessoa conhece o poder de Deus. Então, eu sei que muitas vezes aquilo que Deus nos oferece como palavra, como ensinamento, talvez a princípio para muitos de nós pareça loucura. Mas quando a gente começa a entender como é que Deus trabalha, a gente passa a confiar e começamos a viver experiências com Deus. Eu falava para as pessoas hoje pela manhã, pela tarde, eu falava, olha, eu tenho orado para você viver experiências com Deus. E quando eu falo isso, algumas pessoas pensam assim, não, é quando eu orar, eu vou sentir um arrepio, vou sentir algo diferente, vou ver um anjo, algo do tipo. Experiências com Deus é você até mesmo. É lógico, isso pode acontecer. Mas o que eu estou dizendo é que experiências com Deus é você pôr em prática a palavra e ver resultados acontecerem. Você aprende a orar de um jeito, põe em prática e aquilo traz o resultado. Você fala, poxa, isso aqui realmente funciona. Olha aqui o resultado, olha aqui o que Deus fez. Porque eu aprendi aquilo e quando eu aprendi, pus em prática, a coisa fluiu. Isso é experiência também. É você poder experimentar a palavra saindo do campo da letra, do campo literal e vem para a sua vida, campo material. É isso que eu quero que você viva. Eu quero que você experimente isso. Amém, queridos? Então o que eu vou ensinar para você hoje é algo profundo. E eu oro em nome de Jesus para que você saia daqui dizendo, eu vou fazer isso. E eu vou viver essa experiência em nome de Cristo. Bom, o que nós temos tratado por esses dias? Nós já entramos agora na parte onde Paulo já começa a explicar sobre um novo estilo de vida. Não sei se você percebe isso. Ele começa a pontuar para nós, olha, se você é salvo, se você está no processo de salvação, é assim que a gente vive. Ele começou já a pontuar isso para nós. Aí ele falou no culto passado sobre não fazer o mal para quem lhe fez mal. E eu comentava com as pessoas, irmãos, quando você trata mal uma pessoa porque você recebeu mal, o diabo usou aquela pessoa para lhe prejudicar e agora o diabo está usando você para prejudicar aquela pessoa. Ou seja, o diabo atuou dos dois lados. Usou alguém para prejudicar um filho de Deus e o filho de Deus agora ele usa também para prejudicar uma outra pessoa. E é isso que o diabo quer. Eu expliquei até para as pessoas na quarta-feira, eu falava para as pessoas, olha, a mesma pessoa que pode ser usada por Deus em um momento, pode ser usada pelo diabo em outro. Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, em um momento, e Cristo fala para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu que deu esse entendimento para você, Pedro. Pedro, poxa, que coisa maravilhosa, Deus me fez entender uma coisa.
Só que em outro momento, o mesmo Pedro chama Jesus e começa a repreender Jesus, dizendo: não, o senhor não vai morrer, que negócio é esse de padecer? Não, não vai ser necessário isso. E Jesus vai e chama Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Quer dizer, em uma hora, Deus deu um entendimento. Em outra hora, ele não vigiou, já estava sendo usado pelo diabo. E às vezes é isso que o diabo quer. Quando ele usa alguém que já é dele, é uma coisa. Agora, quando ele consegue usar uma pessoa de Deus, então a gente precisa vigiar para que isso não aconteça. Então a gente não trata o mal com o mal. Foi o que nós tratamos no culto passado. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. E aí o verso de número 20, é o que nós vamos estudar hoje, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, Romanos 12, 20, tá? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, o que vai acontecer, pessoal? Amontoarás brasas de fogo sobre o que, pessoal? Sua cabeça. Vamos ler de novo? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não é sobre a minha cabeça, é sobre a cabeça daquele que me prejudicou e agora eu estou ajudando esta pessoa. Então perceba que vai chegar um momento que aquela pessoa que lhe prejudicou, que lhe traiu, que lhe humilhou, que lhe puxou o tapete, que lhe apunhalou pelas costas, vai chegar um momento em que ela vai ter fome, vai ter sede, vai precisar de ajuda. E a Bíblia nos manda ajudar essas pessoas. Pastor, mas isso não está certo. Está certo. Quem está errado somos nós, porque a gente não entende as coisas de Deus. O texto sagrado de Mateus, me perdoe se eu estiver enganado, diz assim: errais, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O fato de nós não conhecermos como Deus trabalha, faz a gente achar que isso não faz sentido. Mas é que a gente não conhece o poder de Deus. A gente não conhece as Escrituras. Mas as Escrituras dizem: se você fizer isso, se você estender a mão para quem um dia lhe prejudicou, o que vai acontecer com isso? Aí Deus revela: amontoará brasas de fogo sobre a cabeça dessa pessoa. Deixa eu só dar um contexto para você entender como é que funciona esse negócio. O que é brasas de fogo sobre a cabeça? No tempo antigo, quando uma pessoa prejudicava a outra e ela reconhecia que estava errada, ela pegava uma espécie de vaso de barro com alças, colocava brasas sobre esse vaso e colocava sobre a cabeça. Aí eu pergunto para você: isso é bom ou é ruim? É ruim. Aquilo certamente deveria começar a queimar. A pessoa levantava, daqui a pouco colocava de novo. E o que representava isso? Representava que aquela pessoa que estava fazendo isso, ela reconheceu que ela prejudicou alguém e ela estava arrependida do mal que fez. Quando eu e você ajudamos alguém que um dia nos prejudicou, nós forçamos essa pessoa a colocar essas brasas de fogo sobre a cabeça. Porque ela vai começar a reconhecer: poxa, eu prejudiquei essa pessoa e no pior momento da minha vida, quem é que está me ajudando? Quem eu prejudiquei, quem eu apunhalei, quem eu virei as costas. Você vai forçar a pessoa a pensar e falar: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu prejudiquei essa pessoa? E olha como é que o jogo virou. Agora eu estou precisando, e detalhe, eu nunca esperei que fosse essa pessoa que me estendesse a mão. Eu esperava qualquer pessoa me ajudar, mas essa, quem eu prejudiquei, quem eu apunhalei, essa eu nunca imaginei. Isso força a pessoa a repensar o que ela fez contra você.
força a pessoa a se arrepender. Isso aqui não é você tentando fazer isso. Isso aqui é uma obra do Espírito Santo. Vai fazer a pessoa reconhecer que ela prejudicou você e você está inocente. Você consegue entender isso? Mas quando a gente não entende isso, a gente quer dar o mal por mal, devolver na mesma moeda. O diabo usou lá e vai usar a gente aqui. Não! Por isso você precisa entender, vai chegar um momento que aquele que te prejudicou, ele vai precisar de ajuda. Você não precisa tentar orar a Deus, eu quero que Deus se vingue dele. Você não precisa pedir isso. Pastor, mas está escrito que a vingança é dele. Sim, mas ele não mandou você desejar vingança. Ele não mandou você desejar vingança. Ele falou, a vingança é minha. E Deus sabe como fazer, Ele sabe como tratar as pessoas. Ele sabe como fazer com que as pessoas tenham uma brasa sobre a sua cabeça. Vou trazer para os dias de hoje, de uma maneira bem clara, o que representa então as brasas de fogo sobre a cabeça. Você já ouviu um termo chamado peso na consciência? Já ouviu esse termo já? Ela pesou a consciência, ó. Ele se arrependeu. Está com a consciência pesada. É brasa sobre a cabeça. É assim que a gente conhece nos dias de hoje. Brasa sobre a cabeça é o arrependimento, é o peso de consciência. E aí eu pesquisando sobre esse assunto hoje, olha o que representava brasa sobre a cabeça. Fiz questão de anotar. E diz assim: brasa sobre a cabeça, o significado: fazer o inimigo reconhecer o seu pecado, ficar envergonhado e por fim se arrepender. Meu Deus, eu vou ler de novo para você o significado da brasa sobre a sua cabeça, a cabeça do inimigo no caso. É fazer o inimigo reconhecer o seu pecado, ficar envergonhado e por fim arrepender-se. Talvez você não tenha noção do que vai acontecer quando você estender a mão para quem te prejudicou. Se a gente tivesse noção, a gente já teria estendido a mão. Mas muitos de nós, às vezes, temos virado as costas, tem fechado os olhos. Não, eu vou fingir que eu nem vi. Deixa ele lá. Eu quero é que a mão de Deus pese sobre ele. Está que nem Jonas. Jonas não queria pregar para o povo ninivita, porque ele sabia, se eles ouvirem a palavra de Deus, eles vão se arrepender. Eu quero é que eles se prejudiquem. Eles já prejudicaram o povo de Deus em outra ocasião. Agora é a vez deles sentirem o peso da mão de Deus sobre eles, para eles verem o que é bom para a tosse. E quando Jonas prega, mesmo com aquele mau humor tremendo, porque a pregação dele foi pesada. Olha, é o seguinte: se você não se arrepender, Deus vai arrebentar essa cidade todinha. Ele pregou duro, justamente para ninguém se arrepender, mas o efeito foi o contrário. O pessoal ouvindo isso, o pessoal se vestiu de pano de saco, se humilhou, fez jejum, irmão, foi um negócio sério. Homens brutos desceram com a cara no pó e pediram misericórdia a Deus. E Deus se aplacou daquele mal que iria fazer. E aí Jonas está lá, indignado. Está vendo? Era isso que eu não queria. Eu sabia que eles iam se arrepender. Eu não queria isso. Você não precisa desejar o mal para quem lhe fez mal. Não precisa. Só de você estender a mão para essas pessoas, o Espírito Santo faz a obra. A tradução na linguagem de hoje, olha que poderosa essa tradução. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na linguagem de hoje, diz assim: mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Agora olha só como é que está escrito na linguagem de hoje. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Se você estender a mão para quem te prejudicou, você vai fazer essa pessoa queimar de remorso e vergonha. Vai gerar arrependimento. E cá entre nós, não foi assim que Deus fez conosco?
Nenhum de nós merecíamos nem misericórdia, nem graça. Nenhum de nós. Por melhor que nós pudéssemos ser, ainda assim os nossos pecados estavam lá, e era por causa dos nossos pecados que nós iríamos para o inferno. Ninguém vai para o inferno por causa das boas obras que fizeram. Vão para o inferno por causa dos pecados. E se Cristo não viesse, não tinha nada que nos salvasse. Não tem nada que nos salvasse. Então, nós fomos os primeiros a provar disso. Ah, não, pastor, Deus teve que pesar a mão, porque é como diz um ditado aí fora: se não vem pelo amor, vem pela dor, pastor. Então Deus teve que pesar a mão. Que pesar a mão, irmão? Ele simplesmente tirou a mão dele e deixou você colher o que você plantou. Só isso. Ele só tirou a mão dele. Agora você está à mercê da sua própria colheita. E detalhe: quem planta uma semente colhe apenas um fruto. Depois que essa semente germina, cresce e frutifica, uma semente dá muito mais, além do que você está imaginando. Então, quando a gente planta coisas ruins, a proporção quando vem para nós é muito mais pesada. E Deus queria evitar isso todo o tempo, mas aí a gente não se arrependia, não mudava, até que Deus tira a mão, e aí começa a coisa a desandar. Aí você fala: a mão de Deus está pesando nele. Ele falou: não, na verdade eu estou tirando a minha mão, só isso. E você está colhendo aí o fruto da sua inconsequência. E é nessa hora, quando estamos vivendo esse inferno, onde tudo sai do controle, é que nos tornamos mais sensíveis, mais vulneráveis, mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. Porque enquanto tudo está dando certo, todo mundo tem o nariz empinado, as pessoas não ouvem a Deus, elas acham que sabem o que estão fazendo, mas quando estão assim, elas geralmente ouvem a tudo. A vida está desandando, alguém vem aconselhar: rapaz, será que você não está assim por causa disso, disso e disso? E a pessoa fica: pode ser que seja isso mesmo. Ela até se abre. Você vai no velório, a mesma coisa. Até o ateu para te ouvir, irmão, nessas horas. Até o ateu para te ouvir. Ele está vulnerável, está suscetível. A dor está pegando ele, deixou ele ali aberto. E você vai pregando, ele para raciocinar, ele fica. Ele pensa. Um leito de hospital, a mesma coisa. A pessoa pode ser dura como for, mas quando está em cima de uma cama e os médicos desenganaram, você vê aquela pessoa toda durona se desmanchar e ficar completamente aberta ao ensino. É nessas horas que as pessoas escutam a Deus, infelizmente. Então, no nosso caso não foi diferente, nós passamos por isso. A maioria de nós viemos aqui por causa da dor, por causa do sofrimento. Foi nessa hora que Deus conseguiu falar com a gente. Não é que Ele não tentou antes, Ele queria, mas a gente não ouvia. Não ouvíamos. E aí, quando nós começamos a colher do nosso fruto, aí a gente começou a ouvir Deus. E Deus não foi maldoso conosco, dizendo: agora é o seguinte, vou deixar você no veneno até tu aprender. Não. Foi nessa hora que, mesmo sem merecer, Deus te abençoou. Deus abriu porta para você sem você merecer. Deus te curou sem você merecer. Deus restaurou aquilo que você tinha perdido. Naquele momento, sabe o que estava acontecendo? Deus estava estendendo a mão para quem estava precisando. Naquele momento, quem estava com fome éramos nós. Quem estava com sede éramos nós. E Ele, fazendo a benignidade sobre nós, fez amontoar brasa sobre as nossas cabeças. Nós começamos a rever nossos conceitos. Nós nos arrependemos e dizemos a nós mesmos: quer saber? Eu estou no caminho errado. Eu vou mudar. Não vou fazer mais isso não. Eu não quero mais continuar colhendo essas coisas. Aí agora, Deus quer usar esse mesmo método para poder alcançar outras pessoas. Então, quando você é prejudicado, quando você é apunhalado, Deus fala: eu quero que você faça a mesma coisa que eu fiz com você. Você não merecia benignidade, você não merecia nem ajuda. Eu te ajudei quando você estava sujo, imundo, você fez tudo que eu odeio.
Mas mesmo assim eu estendi amor para você, eu te constrangi com o meu amor. E aí você repensou sobre tudo que você fazia. Faz a mesma coisa com quem te trai. Faz a mesma coisa com quem te prejudicou. Faz a mesma coisa. E a mesma transformação que aconteceu com você vai acontecer com eles. Você consegue entender isso? A mesma transformação. Talvez você não entendeu, mas um ato de bondade constrange as pessoas. Faz as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos. O ato de bondade de Deus, entregar o Filho por nós, quando nós éramos pecadores, isso constrangeu a gente. O fato de nós entendermos que nosso destino era o inferno, e alguém interveio e pagou a nossa conta, isso nos constrangeu. Você fala, caramba, por que ele fez isso? Eu não merecia. O livro de Salmos diz que ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades, quer dizer, ele não tratou a gente como a gente merece. Não tratou. E olha o que aconteceu, fomos transformados. Isso mudou a gente. Por que muitas vezes nós não acreditamos que esse mesmo amor que nos constrangeu pode também constranger outras pessoas e levá-las ao arrependimento? É por isso que Deus está falando para nós hoje. Se alguém lhe apunhalou, se alguém se aproveitou de você, se alguém muitas vezes pesou a mão contra a sua vida, e ela estiver precisando, ele estiver precisando, estenda a sua mão. Não se negue. E deixe Deus fazer a obra. Porque quando ela começar a cair em si, quando a consciência pesar, ela vai dizer, eu nunca esperei que essa pessoa me ajudasse. Foi bacana porque hoje eu estava pregando pela tarde e uma irmã foi lá e testemunhou, pastor, isso aí é verdade. Foi ou não foi? Ela falou, isso aí é verdade, aconteceu comigo, pastor. Isso aí aconteceu comigo. E ela contou um pouco da história da sogra dela, que perseguia ela, que não era brincadeira. Maltratava ela, e aí no dia que a sogra ficou doente, quem estava lá estendendo a mão? Ela. Ela que estendeu a mão para a sogra, e a sogra foi amolecendo, até se render. E daqui a pouco, a sogra falou, você é que tem que cuidar de mim. Nunca esperei. No começo, a sogra falava assim, nem na morte eu quero ver tua cara. Nunca vou precisar da sua ajuda. Só que o jogo virou. Quem um dia nos prejudicou agora estava lá, precisando de comida, de bebida, de uma mão estendida. Isso não é para a gente poder ficar esfregando na cara do outro. Toma aí, ó, agora você está na minha mão. Não, não precisa disso. Não precisa disso. Não estrague tudo. De querer apontar para a pessoa, tá vendo? Fez o que fez, agora você está na minha mão. Bem feito para ti. Agora é minha vez. Que isso? Nós não temos essa índole. Cristo não nos ensinou isso. Mas quando fazemos de todo o nosso coração, Deus faz com que todo o mal que essas pessoas nos fizeram, elas se arrependam. E aí você se pergunta, bom, Paulo está falando sobre isso. De onde Paulo ouviu isso? E eu vou te apontar. Isso já está escrito no Velho Testamento. Olha só, deixa aí aberto. Vamos para Provérbios. De onde Paulo tirou isso, pastor? Provérbios, abra lá. Provérbios 25. Achou? Provérbios 25. O verso é o 21. O que Paulo recitou lá em Romanos, já estava escrito em Provérbios, olha lá. Verso 21, 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Mas por quê? Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça. E olha um detalhe que Paulo não fala lá, mas aqui está escrito, ó. E o Senhor tu pagará. Ou seja,
o Senhor vai te recompensar se você fizer isso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você está achando que você vai ficar no prejuízo porque alguém usou de maldade contra você? Se você estender a mão para essa pessoa, Deus não deixa você no prejuízo. Agora, se você se negar, você vai pagar o preço. Vai ficar no prejuízo. Porque Deus não trabalha. Quando Deus ensina um caminho para você e você escolhe outro, não adianta pedir para Deus abençoar. Anda no caminho de Deus, faz o que Deus está te ensinando, que você vai ver Ele operar. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Então quando Ele fala para você, faz assim que eu te pago, que eu te recompenso, pode fazer, meu amado. Faça sem medo. Confie no que Deus está fazendo. Confie na direção de Deus. Por isso que Salomão, descrevendo isso aqui para nós, ele falou assim, olha, pode fazer dessa maneira que Deus vai te pagar. Deus vai lhe retribuir. Você não vai ficar no prejuízo. As pessoas tentaram te puxar o tapete, te apunhalaram pelas costas, prejudicaram você, mas você não vai ficar no prejuízo. Quando essa pessoa precisar, estenda a mão, seja o primeiro a estar lá. Surpreenda esta pessoa e fala, eu vim para te ajudar. Não, eu não quero a sua ajuda. Tudo bem, mas eu estou aqui para lhe ajudar. Ajude até de maneira anônima, mas esteja ali. Esteja ali. Não deixe aquela pessoa perecer. Porque esse ato vai fazer a consciência dela pesar. Esse ato o Espírito Santo vai trabalhar. E vai trazer sobre a tua vida retribuição. Você consegue entender isso, sim ou não? De maneira mais profunda, para você entender. A brasa sobre a cabeça de alguém, ela gera duas alternativas. A primeira delas, a brasa sobre a cabeça de alguém vai fazer com que a pessoa repense seus atos e se arrependa. Primeira alternativa. Segunda, se essa pessoa te prejudicou, você está estendendo a mão, e ela mesmo assim quer te prejudicar de todo jeito, Deus transforma aquela maldição em bênção. Porém, a segunda alternativa se revela aqui. Toda a bondade que foi estendida para ela, mesmo ela sendo mal, e ela não se arrependeu, vira-se contra ela. No dia do juízo, todos esses atos virarão contra essa pessoa. E quando ela estiver descendo para o inferno, Deus vai falar, eu tentei te ajudar. Você apunhalou pessoas, você prejudicou pessoas. Eu usei essas pessoas para estender a mão no pior momento da sua vida. Você continuou enxortando essas pessoas, humilhando essas pessoas. Portanto, você só revelou a sua natureza maldosa, maligna. Você realmente não pertence a mim. Eu usei pessoas que você prejudicou, você pisou. E ainda assim você não se arrependeu. Você realmente é maligno. O céu não é o teu lugar. Você escolheu o lado errado. Você consegue entender isso? Brasa sobre a cabeça de alguém revela o bem ou o mal de uma pessoa. Tem gente que isso vai virar contra ele. Tem gente que infelizmente não vai se arrepender. Mas na maioria dos casos, isso funciona porque as pessoas elas não querem o erro de fato. Elas não sabem a saída para isso. Uma vez que a pessoa está presa pelo pecado, às vezes ela não sabe mais consertar. Uma vez que ela prejudicou alguém, ela já não sabe consertar. Quantas pessoas falaram coisas que não queriam ter falado, mas depois que fala já foi. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E muitas pessoas não sabem consertar isso, mas o Espírito Santo dá a elas a oportunidade de se arrepender. Dá a elas essa alternativa. Ou ela se arrepende, ou ela revela que realmente ela é maligna. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus está à mesa, ele fala: todo mundo está aqui comigo, mas um de vocês vai me trair. Um de vocês é o traidor. Um olhava para o outro, mas quem será, Senhor? Quem será? Daqui a pouco Jesus ainda fala: é o que põe a mão no pão comigo. Quem estava com a mão no pão? Judas, estava lá Judas. E nem isso fez o cara
despertar. Nem isso. E se você olhar o detalhe, Jesus ainda chama o cara de amigo. Poxa vida. Jesus está fazendo amontoar brasa na cabeça do cara e o cara insistindo no erro. Insistindo no erro. Jesus amando o cara. Jesus sendo amigo do cara. E o cara insistindo no erro. O cara acaba se perdendo. Mas Pedro já foi diferente. Quando Jesus vai lá, repreende Pedro, fala para Pedro: você vai me negar? Não, vai me negar. Daqui a pouco, quando tudo aquilo acontece, Pedro nega e Jesus olha para ele. Pedro lembra das palavras. Ei, meu Deus. E aquilo ali foi brasas na cabeça de Pedro. Pedro falou: cara, o que eu estou fazendo? Ele se retira, chora amargamente, se arrepende, porque brasas é assim. Porque ele viu tudo que Jesus tinha falado e agora Jesus está indo morrer por eles. Aquilo ali era para eles estarem ali. Jesus já tinha explicado isso para eles. Estava acontecendo diante dos olhos de Pedro. E Pedro entende isso. E Pedro: cara, o que eu estou fazendo? Ele vai morrer por mim. E eu estou traindo o cara. Estou negando ele. Que isso? O que eu estou fazendo? Ele está morrendo no meu lugar e eu negando ele. Eu não deveria estar fazendo isso. Pedro mudou naquele momento. Você consegue entender? E o que Deus nos pede é para que a gente faça exatamente da mesma forma. Jesus ratificou isso. Dá uma olhada nisso. Vamos lá. Mateus, capítulo 5. Jesus também falou sobre isso. Paulo falou. Salomão também falou. Mateus, vamos lá. Mateus 5. Mateus 5, verso 44. Palavras do nosso mestre, olha o que ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas para que isso? Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Agora olha o detalhe que Jesus fala sobre a recompensa: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus então fala assim: olha, deixa eu falar de uma recompensa para você. Por que eu estou mandando vocês orar? Por quem te maltrata, por quem te persegue, por quem te maldiz. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se vocês fazem o bem para quem te faz bem, não tem galardão nenhum, não tem recompensa nenhuma. Mas se você fizer por quem te fez mal, vai ter recompensa. Irmão, tem recompensa, e quem falou foi Jesus. Está na hora da gente crer nisso. Você sabe que hoje, enquanto eu pregava essa palavra, de manhã me veio uma alegria tão grande. Eu falei: Jesus, eu fico imaginando o que vai acontecer por esses dias, quando você estender a mão por quem te prejudicou. Talvez eu estou falando com pessoas que foram abusadas quando eram crianças, maltratadas, abandonadas pelos seus pais. Talvez eu estou falando com pessoas que não conhecem o que é amor de pai, amor de mãe. Não teve isso. Não teve. E de repente, você vai estender a mão e vai viver uma experiência com Deus. Porque você vai ver pessoas se arrependendo, pessoas mudando o seu curso e querendo viver uma nova vida. Eu contava para as pessoas hoje pela manhã o caso de uma irmã da igreja, onde ela foi abusada pelo seu próprio pai. Olha como foi essa história. A gente imagina que o pai é o protetor. O pai é aquele que dá vida pelo seu filho, não deixa nenhum mal acontecer. É isso que a gente imagina. A gente nunca imagina que nós vamos ser abusados pelo nosso próprio pai.
Fica fora de cogitação isso, muito embora a gente saiba que no meio político as pessoas querem inserir isso, onde o pai pode aliciar o próprio filho, abusar do próprio filho. No meio político isso existe, eles querem implantar esse tipo de lei. Mas para nós aqui, cristão, o nosso pensamento cristão, isso está fora de cogitação. Está fora de cogitação. E essa moça foi abusada pelo seu pai. E assim que ela completou a maioridade, ela saiu de casa e falou: quer saber, não vou ficar mais um minuto aqui. Eu não aguento mais. Aquele pai havia destruído a infância daquela jovem. Arrebentou com a mentalidade dela. Por pouco a vida dela não pira. E ela vai seguindo a vida. E ela conhece Jesus. E Jesus começa a falar com ela sobre perdão. E ela fala: mas como é que eu vou perdoar? Não tem como perdoar. Não tem como fazer bem. A quem destruiu a minha vida. Arrebentou com tudo. Me deixou completamente traumatizada. Marcas até hoje eu trago comigo por causa desses abusos. Não tem como perdoar uma pessoa assim. E à medida que o tempo foi avançando e ela foi andando com Cristo, Jesus foi tratando, foi curando. E tem até uma canção que diz que tem bálsamo em Gileade. Bálsamo era geralmente usado para curar feridas. E cá entre nós, Jesus sabe como curar pessoas assim, traumatizadas, que foram abusadas, abandonadas, enfim. Ele sabe como tratar essas pessoas. Ele sabe. E Deus foi tratando ela. Até que chegou um tempo em que ela falou: tá bom, Deus, agora eu estou disposta a perdoar. E nisso o pai dela, já idoso, de vez em quando o pai dela ligava para ela: ô minha filha, você não vai vir me ver? E ela falava, de maneira muito ríspida, ela falava: o senhor sabe por que eu não vou aí? Você acabou com a minha vida. Eu não quero te ver. De maneira nenhuma. Não quero nem te ver, fique para lá. Não quero. Os outros irmãos, a mesma coisa. Ele agora, a situação dele, separado da mulher, porque a mulher descobriu que não só com os filhos, mas também com pessoas lá fora, ele não perdoa nem os filhos, irmão. Quem dirá as mulheres lá fora? Olha que situação. A mulher abandonou, os filhos abandonaram, e agora ele está sozinho, colhendo o que ele estava plantando, infelizmente. Só que Deus começou a tratar com ela, curou ela, e ela falou: agora é o momento. De repente ela aparece na casa do pai e fala: pai, hoje eu estou aqui, sabe por quê? Porque apesar do Senhor ter destruído a minha vida, arrebentado com a minha infância, me deixado cheia de traumas, Jesus me curou. Ele me restaurou por completo. Eu pensava que isso não era possível, mas Ele conseguiu fazer isso em mim. Ele me ergueu, ao ponto dessas feridas na alma, que outrora estavam abertas, agora estão completamente cicatrizadas. Eu não sinto mais dor, não carrego mais trauma comigo. E por isso, é só por isso que eu consigo estar aqui hoje, para dizer para o Senhor: eu te perdoo. Apesar de você ter desgraçado a minha vida, eu te perdoo. Eu te perdoo. E a partir de hoje, eu vou lhe ajudar. O pai, enquanto ela falava tudo isso, o pai chorava. Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele não se fez de desentendido. Ele sabia. Ele fez isso com os filhos todos. Em lágrimas ali, ele chorando. Ela saiu. E sempre que ele precisava, os vizinhos ligavam: olha, seu pai está passando mal. Ela largava tudo e ia lá. E toda vez que ela ia lá socorrê-lo, ele sempre com muitas lágrimas dizia: eu não mereço o que você está fazendo por mim. Eu te fiz muito mal. Eu prejudiquei você demais. O que estava acontecendo ali? Brasas de fogo estavam sobre a sua cabeça. E só isso aconteceu de fato quando ela começou a estender a mão para ajudar ele. A consciência dele começou a pesar. Começou a pesar. E ela foi ajudando, foi ajudando, foi ajudando.
Até que o Espírito Santo foi guiando ela para falar com ele sobre as coisas de Deus. E quando ela se deu conta, ele já estava abrindo a Bíblia. Quando ela se deu conta, ele já estava assistindo o missionário. Às vezes ela chegava, estava lá ligado no missionário. Deus já estava movendo o coração dele. E ela percebeu isso, mas ficou quieta. Até que chegou um momento em que o Espírito Santo falou para ela: faz o apelo. Pergunta se ele não quer aceitar a mim como Salvador da vida dele. E ela chegou e falou: pai, o senhor não quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Somente Ele pode perdoar todos os seus pecados, tudo aquilo que o senhor fez de errado. E ele disse: minha filha, se Ele puder me curar como Ele curou você, eu quero. Se Ele puder perdoar todas as besteiras que eu fiz nessa vida, eu quero. Irmão, aquela filha teve o privilégio de fazer uma oração pelo seu pai para que ele aceitasse Jesus. E cá entre nós, existe maior recompensa do que nós conseguimos ganhar nossa família para o reino? Muito embora em outra ocasião você foi prejudicado, mas ei, quem nunca foi usado pelo diabo? Cada um teve as suas proporções, uns mais, outros menos, mas quem nunca foi usado pelo diabo quando não conhecemos a Deus? E ela conseguiu levar o pai a Cristo. Não demora muitos dias, ele morreu. Mas ela sabia, agora ele morreu com Cristo. E principalmente, arrependido de tudo que fez. Amados, você não tem noção do que vai acontecer se você pôr essa palavra em prática. Eu sei que para você poder ajudar quem te prejudicou, primeiro você tem que ser sarado, você tem que ser curado. Talvez você tenha dificuldade de ajudar a quem te apunhalou pelas costas, porque você ainda tem essa ferida aberta em você. Então eu te oriento a orar a Deus e falar para Deus: Deus, então cura-me. E se o Senhor me curar, eu libero o perdão para essa pessoa, eu estendo a mão para essa pessoa e eu ajudo quem me virou as costas. Mas me cura aqui primeiro. Se você pedir, Jesus vai fazer isso. Você consegue entender isso ou não? Se você pedir, Ele vai fazer isso. E você não tem noção do que vai acontecer. Em nome de Jesus, eu declaro que por esses dias, Deus vai fazer um rebuliço na nossa família, nas nossas casas, em nome de Jesus. Guarda bem isso. Por esses dias Deus vai fazer um rebuliço. Mas tenha a capacidade de estender a mão quando essa pessoa precisar. Ela vai precisar. Ela vai precisar. Não tem ninguém que não faça o mal e não esteja depois numa situação como essa. Jesus falou: esse inimigo vai ter fome, esse inimigo vai ter sede, vai precisar de ajuda e é você que tem que estar lá. Por quê? Volta lá em Romanos 12. Para a gente encerrar. Verso 20 e o 21 para a gente poder terminar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Verso 21 diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o que, pessoal? Com bem. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Só tem uma maneira de vencer o mal: é fazendo bem. Porque se você soma mal em cima da maldade, você está multiplicando a maldade. E não precisa ser muito inteligente para poder compreender isso. Se você tem mal e mais mal, maldade mais maldade, duplica. Duplica. Você precisa de um fator completamente contrário. E ao contrário do mal é o bem. É assim que a gente anula.
É assim que a gente faz. A gente desfaz as obras do diabo. Deu para entender, sim ou não? Nunca mais você vai esquecer isso aqui. Brasas de fogo sobre a cabeça de alguém. Quando alguém lhe prejudicar, lhe trair, lhe apunhalar pelas costas, puxar teu tapete, você vai lembrar disso. Eu vou fazer as brasas de fogo virem sobre a cabeça dessa pessoa. Como? Eu vou ajudar ela quando ela precisar. É assim que eu vou fazer. E o Espírito Santo vai trabalhar. Ela nunca vai imaginar, ele nunca vai imaginar que é eu que vou estender a mão. E não vou esfregar na cara. Vou mostrar Jesus para eles. A única maneira deles pararem de ser usados pelo diabo é conhecendo o amor de Deus. Você deu para entender isso ou não? Põe essa palavra no seu coração. Curva a cabeça, feche os olhos. Vamos orar. Espírito Santo, nós te louvamos por essa palavra que o Senhor nos dá. Te agradecemos por esse entendimento. Te agradecemos por nos apontar o caminho. Paulo está trazendo para nós um novo estilo de vida, uma nova maneira de se viver. Paulo está nos apontando que cristão vive diferente, pensa diferente, age diferente. E por mais que às vezes o que está sendo pedido para nós hoje pareça loucura, mas o Senhor Jesus nos garante que haverá recompensa. Nós não vamos ser prejudicados. O mal que nos fizeram não vai prevalecer, querido. Ainda que você pense, eu perdi muito por causa dessa pessoa. Eu perdi minha vida por causa dessa pessoa. Mas se você estender a mão, se você ajudar, Deus não vai deixar você prejudicado. Deus vai lhe retribuir. Você leu comigo isso? Talvez você está aqui hoje e você diz: pastor, eu estou com o peito tão doído. Quando eu toco no assunto, às vezes eu até fico comovido. Mas se o Senhor me curar, se o Senhor me curar, eu vou ser aquele que vai estender a mão para quem me prejudicou. Se o Senhor fizer uma obra dentro de mim, eu não vou me negar. Eu vou ajudar aquele que me prejudicou. Eu vou mostrar a eles o amor do Senhor. E ele não vai mais ser usado pelo inimigo. Ah, Jesus, faz a obra. Se você precisa de cura no seu interior, peça. Ele pode te restaurar. Eu sei que muitas vezes nós passamos por situações onde o nosso peito aperta, onde a gente se sente sozinho, onde a gente esperava a ajuda de alguém e às vezes não vem. Onde muitas vezes pessoas que nós achávamos que estavam do nosso lado se revelam contra nós. Mas um dia o Espírito Santo, que vê todas as coisas, nos permitirá estender a mão. Isso vai ser bênção para nós e bênção para aqueles que a gente vai estender as mãos. E eu te peço, Espírito Santo, que por esses dias, em nome de Jesus, que por esses dias essa pessoa experimente algo novo de Deus. Que por esses dias ela se surpreenda com aquilo que o Senhor vai realizar. O Senhor está dando um direcionamento, e aqueles que decidirem seguir verão a manifestação do Senhor. Essas pessoas verão a mão do Senhor operando.
elas vencerão o mal com o bem. Elas não vão acrescentar maldade à maldade. Não, não é assim. Eles entenderam. Eles vão continuar estendendo a mão até que a consciência daquela pessoa pese, até que o Espírito Santo trabalhe e transforme todo aquele coração maldoso em alguém arrependido, alguém disposto a viver uma nova vida. Espírito Santo, agora é com o Senhor, porque há unção em Gileade, há um bálsamo em Gileade. O Senhor está curando pessoas aqui hoje. Então faz a obra, Espírito Santo. Nós te pedimos. Traumas antigos, coisas antigas estão sendo curadas hoje em nome de Jesus, por causa da unção do teu Espírito que está sobre nós. Mesmo que essa pessoa cresceu sem amor, o Senhor está abraçando esta pessoa. Se ela não recebeu amor quando era criança, mas ela recebeu o amor de Deus, e agora ela pode oferecer o amor do Senhor aos outros. Em nome de Jesus. Aleluia.